Abra sua Bíblia comigo no livro de João. Nós vamos ler alguns textos aqui. Abra sua Bíblia no livro de João. Eu quero pedir aqui para o pessoal o primeiro slide para nós podermos passar aqui aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Amém? Aleluia? Glória a Deus. João capítulo 4. Nós vamos ler o texto. Um texto muito conhecido aqui. Ele fala sobre a passagem da mulher samaritana. A mulher samaritana é uma figura muito expressiva na Bíblia. Nós vemos várias vezes pessoas ministrando sobre ela. Eu quero falar aquilo sobre essa história também da mulher samaritana essa noite. Eu creio que Deus vai derramar algo sobrenatural no seu coração. No livro de João, o apóstolo de Jesus, um dos seus discípulos, João capítulo 4, versículo 1, a mulher samaritana junto ao poço. Versículo 1 diz assim: Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano chamado Sicar, perto do campo de Jacó. Tinha dado ao seu filho José, onde o poço de Jacó ficava ali. Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço. Por volta do meio-dia, pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para eu beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus, eles se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. A mulher então disse para Jesus: você é judeu e eu sou uma mulher samaritana. Disse ela a Jesus: como é que me pede água para beber? Jesus respondeu a ela: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Versículo 11. Mas você não tem corda nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode você oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Disse Jesus: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com que você vive agora. Certamente você disse a verdade. Senhor, deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que em Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daqueles que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato ela já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é o chamado Cristo, virá. E quando vier, ele nos explicará tudo.
Então lhe disse Jesus: sou eu o que fala com você. Naquele momento seus discípulos voltaram, ficaram surpresos e encontraram-no falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar o que o Senhor quer, ou porque o Senhor conversa com ela. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado, dizendo a todos: venham ver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? Então as pessoas saíram do povoado para vê-lo. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: mestre, coma algo. Ele respondeu: porém, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus lhe explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Vocês costumam dizer: ainda faltam 4 meses para a colheita. Mas eu lhes digo: despertem e olhem em volta, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já receberam seus salários, e os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Que alegria espera tanto que semeia quanto que colhe. Vocês conhecem o ditado: um semeia, o outro colhe. E é verdade, eu vi vocês para colher onde não semearam, e outros realizaram um trabalho, e agora vocês ajuntarão a colheita. Esse texto nos fala muito sobre a história de uma mulher. E essa mulher é uma mulher da cidade de Samaria, da cidade de Sicar, uma mulher samaritana. E quantas vezes nós encontramos pessoas na nossa vida, pessoas que passaram por dificuldades, pessoas que passaram por problemas, pessoas que passaram por situações, e nós não olhamos para essas pessoas com o olhar que Deus quer olhar para essas pessoas, amém? Porque Deus não te chamou para você ser como uma pessoa do mundo, que não é curada, que não é transformada, que não é liberta. Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, cravando o nosso escrito de morte como pecado e cancelando toda a condenação que contra nossas vidas era contrária de fato, na cruz, nos tornando agora filhos de Deus e salvadores, através do seu sangue. Deus espera que nós venhamos fazer algo por pessoas como essa mulher samaritana. E muitas vezes nós olhamos para a sociedade, uma sociedade perdida, destruída, uma sociedade abandonada, e nós olhamos para a sociedade e nós pensamos que Deus vai enviar anjos para salvar pessoas perdidas. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus não vai enviar anjos, Deus vai enviar pessoas como eu, Deus vai enviar pessoas como você, Deus vai enviar crianças, Deus vai enviar jovens, Deus vai enviar homens e mulheres que entenderam que esse é o propósito da cruz. Porque você não sai da sua casa numa quarta-feira que você vem, uma quarta-feira profética. Você simplesmente não sai da sua casa. Pode passar o próximo slide. Você não sai da sua casa numa quarta-feira profética e pensa que Deus simplesmente está trazendo você no culto para você ouvir uma palavra, e essa palavra não vai fazer sentido nenhum na sua vida. Amados, Deus tem um propósito através da sua vida nesse tempo, nessa geração, e Ele está cumprindo o seu propósito, e o que você está fazendo no culto, você está ouvindo aquilo que Deus tem para falar com você, e Deus espera que quando você sai desse culto, Deus espera que quando você acorda de manhã, Deus espera que quando você lê a Bíblia, você ouve a palavra, você vai encontrar pessoas com o coração ferido, você vai encontrar pessoas com o coração machucado, e Deus conta com você, porque Ele espera que você se posicione de maneira afetiva, se posicione de maneira correta, como Jesus olhou para essa mulher. Eu posso ouvir um amém? Toca com carinho nessa pessoa que está do seu lado, diga assim para ela assim: ó, Deus está te chamando para um propósito sobrenatural. Assim como Jesus, diga assim, assim como Jesus foi, eu preciso ser. Amém? O título dessa mensagem nós já passamos aqui,
Vejam, ele trouxe água viva. Nós lemos aqui o livro de João, do capítulo 4, versículo de 1 em diante. Eu li com vocês aqui até o versículo 37, cheguei num ponto final. Eu quero falar com vocês sobre a história dessa mulher. Essa é uma história extraordinária, impactante, de uma mulher que teve sua vida transformada. Quantos aqui podem dizer assim: eu tive uma vida transformada? Levante suas mãos. Você teve um encontro com Jesus como essa mulher. Após ter um encontro com Cristo, transformação, cura e libertação formam um cenário sobrenatural na vida de uma mulher que impactou uma geração de pessoas. A mulher samaritana é a personagem dessa história de cura, transformação e vida. Tendo essa história como base, nós vamos extrair desse texto 5 princípios que irão transformar a sua vida do natural para o natural. Diga assim comigo: eu preciso de princípios fundamentais. Acordar cedo, orar, ler a Bíblia, jejuar, buscar a Deus, se consagrar, abrir mão do pecado, abrir mão do mundo, renunciar à carne. São princípios que você começa a ter por você agora caminhar com Jesus. Essa mulher samaritana, ela teve encontro com Jesus, e assim como você, ela também teve encontro com Jesus. Existiram algumas áreas na vida dela que foram conflitadas. E sobre esses 5 princípios eu quero falar com você. O primeiro princípio aqui já no slide, diz assim, não delegue a ninguém aquilo que somente você pode fazer. Daniel, o que é delegar a alguém aquilo que eu posso fazer? Querido, não tem quem ora por você. Não tem quem jejua por você. Você tem que jejuar, você tem que orar. Você tem que buscar a Deus, você tem que se posicionar. Nós vivemos uma sociedade onde cada dia o tempo passa mais rápido. Cada dia nós vemos crianças se perdendo. Cada dia nós vemos a liberdade acontecendo de uma forma negativa na sociedade. E nós precisamos nos posicionar, porque Deus espera isso de nós. Crer no Senhor é o princípio de todas as coisas. Nós jamais iremos alcançar algo que não seja através da fé. Em Marcos 9, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23, abra sua Bíblia comigo aí. Volta um pouquinho para trás. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Nós vamos ler muito a palavra de Deus hoje, nós vamos estudar muito aquilo que o Senhor está falando conosco. Eu quero que você tenha esse costume, crie esse hábito de abrir a Bíblia, não somente na igreja, mas também na sua casa. Chame as crianças para orar, chame os seus filhos para orar, chame os vizinhos para orar. Se você ainda não vai a um conviver, participe de um conviver. Eu já te incentivo você a não somente participar de um conviver, mas abrir a sua porta para você fazer um conviver, porque Deus quer fazer milagres através da sua vida, amém? Marcos capítulo 4, versículo 23. Perdão, 9, 23. Diz assim: se puder, perguntou Jesus. Se puder, perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante o pai respondeu: eu creio, mas ajude a superar a minha incredulidade. Queridos, não é falta de recurso, não é falta de informação, não é falta de ajuda, não é falta de pessoas, não é falta de conselhos. O que afasta nossas vidas muitas vezes do propósito de Deus, das promessas de Deus, do que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes o que afasta nós da presença de Deus é fé. Nós não podemos apenas pensar que as coisas vão acontecer simplesmente pelo fato de que alguém vai te dizer que vai acontecer, se você não crer. Como que algo vai acontecer na vida de alguém, se eu estou orando por alguém para que aquilo aconteça, mas simplesmente eu não creio naquilo que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Em Marcos nós temos um texto aqui, onde Jesus está dizendo para uma pessoa: tudo é possível ao que crê.
E nós olhamos para esse texto, voltamos agora para a mulher samaritana. Jesus fala com ela, Jesus está tendo um diálogo com ela. Crer no Senhor é o princípio de todas as coisas. Nós jamais iremos alcançar algo que não seja através da fé. Uma fé genuína pode transformar sua vida, não importa onde suas escolhas te levaram. Deus pode mudar a sua história de fracasso e de esquecimento para uma história de sucesso. Uma fé genuína pode transformar sua vida para uma história de sucesso, de transformação sobrenatural. Em algumas traduções dizem que era necessário Jesus passar por Samaria, e o que Deus precisa fazer em sua vida, que somente na sua vida Ele pode fazer. O que está acontecendo hoje através dos milagres? Porque a impressão que dá é que nós não estamos mais vendo milagres. A impressão que dá é que parece que os milagres eles só aconteciam algum tempo atrás e não acontecem mais hoje. A impressão que dá é que parece que Deus mudou. E não mudou a maneira de Deus agir, mas mudou a maneira de nós nos posicionarmos. Senhor, eu vou orar só isso e tá bom. Eu vou fazer aqui esse período de oração aqui e tá bom. Se acontecer, tá bom. Se não acontecer, não tá bom. Não! O que nós vamos fazer se não acontecer? Eu vou perseverar de novo. O que vai acontecer se eu orar e não acontecer? Eu vou continuar orando. O que vai acontecer se eu falar com o Senhor e o Senhor não me responder? Eu vou continuar me posicionando. Por quê? Porque quando eu me posiciono, então Deus ele também se posiciona. Por quê? A maneira que eu falo com Deus, a maneira que eu expresso a minha fé com Deus, a maneira que eu olho para Deus e falo assim: Senhor, eu preciso de um milagre. E nós encontramos Jesus tendo um encontro com essa mulher. E essa mulher olha para ele e fala assim: que surpresa! Como sendo tu judeu conversa comigo que sou samaritana? Gente, quantas vezes nós precisamos olhar para situações como essas, e Jesus nos dá um exemplo aqui. Porque ele está conversando com uma mulher ali samaritana, os homens não se comunicam com as mulheres, ali não é costume deles. Eles não se comunicam com os samaritanos, eles não se dão bem. Mas Jesus já está derrubando por terra aqui alguns princípios que nós trazemos para nós que são negativos. Precisamos criar diálogos entre as pessoas. Precisamos criar diálogos com Deus. Precisamos conhecer as pessoas, falar com elas, abrir o nosso coração e ouvir o que elas têm para nos falar. Mas como que eu vou ouvir para falar se muitas vezes eu começo a colocar barreiras? Eu começo a colocar barreiras entre as pessoas. Eu começo a colocar barreiras. De vez eu ouvir a pessoa, eu começo a colocar preconceitos. Algumas traduções vão dizer que era necessário ele passar por ali. Queridos, o Evangelho é um chamado para a vida de entrega, de renúncia, de transformação. Quando temos um encontro com Cristo, nossa vida nunca mais é a mesma. É tão poderoso quanto sermos alcançados por Ele. Uma mudança genuína que começa de dentro para fora. Sinais se transformam visíveis quando ouvimos e andamos com Ele. Tudo muda ao nosso redor. Como que nós vamos agir de maneira diferente agora? Eu começo a crer naquilo que Deus está falando para mim. Eu começo a confiar naquilo que Ele está dizendo. E através da sua palavra eu começo a me posicionar de forma diferente. E por que Jesus então ele vem trazendo esse texto para nós? Mostrando para nós essa situação. Porque às vezes no nosso meio, na nossa família, às vezes entre nós temos pessoas como essa mulher. Pessoas como essa mulher com o coração ferido, com o coração sofrido, com o coração magoado. Pessoas como essa mulher que passou por um casamento, passa pelo segundo casamento, passa pelo terceiro casamento, passa pelo quarto casamento. E ela está vivendo com uma pessoa e não é marido dela. Jesus olha para ela e fala assim, ó, você já passou por 5 casamentos e essa pessoa que você está sendo casado com ela. Jesus está expondo para ela? Não, Ele não está expondo para ela.
Ele está falando para ela assim, ó, não importa o que aconteceu na sua vida, não importa os seus traumas, não importa os seus problemas, não importa as circunstâncias que você passou, não importa com quem você viveu, eu estou dizendo aqui para você, que hoje tem salvação para a sua vida, hoje tem salvação para a sua casa. Jesus tira de lado toda essa indiferença que a sociedade muitas vezes traz para nós. Depende da pessoa que entrar na igreja, nós mesmos muitas vezes fazemos acepção dessa pessoa. Jesus pega os discípulos e fala assim para eles, ó, vão na cidade comprar comida. Vão na cidade comprar comida. Então eles saem sem entender nada, eles vão até a cidade, eles vão comprar comida ali. E lá na cidade, eles comprando comida, Jesus, ele tem um encontro com essa mulher. E lá nesse encontro com essa mulher, ele começa a citar alguns pontos para ela, mas ele precisa abrir um diálogo. Ele fala, mulher, tenho sede, me dá água. Aí ela fala, como sendo tu judeu, sendo samaritano. Jesus não está preocupado com ela sendo samaritana. Jesus não está preocupado com ela sendo mulher. Jesus não está preocupado se ela casou uma vez, duas, três, quatro, cinco. Jesus não está preocupado se ela mora na rua. Jesus não está preocupado se ela não tem um centavo no bolso. Jesus não está preocupado com uma sociedade perdida. Nessa sociedade atual que nós vivemos hoje, Ele não está preocupado se o seu pai ou se o seu irmão está no bar perdido. Ele não está preocupado se o seu filho está perdido nas drogas. Ele não está preocupado se você não tem um dinheiro no bolso. Ele quer dizer para você nessa noite que Ele tem promessa para a sua vida e não importa a sua situação, Ele pode mudar a sua circunstância. Ele não está preocupado com a situação que você está vivendo, ou que os amigos estão vivendo, ou que as pessoas ao redor você estão vivendo. Jesus está nos dando um exemplo básico aqui de como nós precisamos olhar para a sociedade hoje, porque o sistema, de uma forma geral, ele condena as pessoas. Ponto 2. Segundo princípio fundamental. Se posicione da maneira correta. Seja intencional nas suas decisões. Seja intencional na sua palavra. Seja intencional na sua comunicação. Queridos, nós vamos para casa e muitas vezes nós não conversamos com nossa esposa. Os maridos não conversam com as mulheres. A mulher não conversa com o marido. Você tem que ser intencional. Porque se eu venho no culto e ouço a palavra tem que criar vida em mim, a palavra tem que fazer alguma coisa. Eu não posso sair da igreja do mesmo jeito. Eu preciso entrar por aquela porta ali e eu preciso abrir o meu coração e falar assim, Senhor, eu estou com a minha vida errada. E Jesus vai falar assim, está tudo bem. Senhor, eu estou errando ainda. Jesus vai falar assim, está tudo bem. Senhor, eu estou fazendo tudo errado. Jesus vai falar, está tudo bem. Só que eu vou falar para você, eu tenho palavra para você. E depois desse momento que nós temos com Jesus, nós precisamos começar a mudar. Duas coisas precisam mudar na nossa vida, a nossa mentalidade e o nosso coração. Diga assim comigo, Senhor, meu coração, ele é seu. A minha mente, ela é sua. Não podemos conhecer somente a Cristo, precisamos ter intimidade com Ele. É preciso ser ousado para alcançar o milagre. É necessário extrair a água dele, tocá-lo com fé, alcançá-lo. Quem eram os samaritanos? Gente, quem eram os samaritanos para o judeu? Um povo sofrido, um povo esquecido, um povo excluído, rejeitados, a princípio também judeus. Os samaritanos formavam uma mistura de união entre judeus e outras nações. Cristo vem para transformar essa história. Aqueles que conheceram a Cristo e tiveram suas vidas transformadas, têm paz no seu coração. Amam-se a si mesmo, têm esperança, fé, confiança em Deus. Sentem no íntimo do seu coração a sua conversão. Pessoas transformadas transformam. Pessoas transformadas influenciam, não são influenciadas. Declaro sobre a sua vida que Deus tem propósito através de você. Quero liberar para vocês 4 conselhos fundamentais aqui para você viver uma vida sobrenatural. Primeiro, ter intimidade com Deus. Segundo conselho, conhecer as promessas de Deus. Terceiro, andar com pessoas de Deus. E quarto, confiar plenamente em Deus. Eu não posso ter uma vida com Deus sem abrir mão de algumas coisas. Eu não posso ter uma vida com Deus sem começar a renunciar a algumas coisas.
Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso conhecer as promessas de Deus. Eu preciso andar com pessoas que tenham a mesma visão que eu tenho. Amando a Deus, buscando a Deus, confiando em Deus. É necessário confiar plenamente nele. As pessoas que caminham contigo vão influenciar você em muitas escolhas e decisões. O que você tem ouvido, o que você tem falado. Cristo vem para nos transformar. Somente Ele tem a água que sacia a nossa sede. Deus quer intimidade conosco. Vida de entrega, renúncia. Vida de adoração, vida de oração. De busca expressiva por santidade. Os maiores milagres são gerados nos momentos mais secretos e íntimos com Deus. Uma vida de sucesso é resultado de uma vida de oração e de adoração. Não tem como eu viver algo da parte de Deus sem antes ter entrega para Deus. E essa entrega ela é contínua. Essa entrega é dia após dia. Jesus ele tem um encontro com essa mulher tem um encontro com Jesus, ela não esperava encontrar ele, ela ia todos os dias talvez, buscar água no poço. Mas quando ele tem um encontro com ela, ele olha para ela e fala para ela assim, mulher, chama o teu marido e vem cá. O que Deus está falando para você trazer? Quem Deus está falando para você trazer? Quais são as coisas que Deus está falando para você trazer no altar? Que você não tem trazido. Talvez seja suas finanças, talvez seja seu coração, talvez seja seus traumas, talvez seja suas emoções, talvez seja seus problemas. Terceiro conselho fundamental aqui. Terceiro conselho. Seja intenso em sua entrega a Deus. Em uma conversa com Jesus, a vida daquela mulher foi transformada. Você já parou para pensar quantas vezes Deus tocou no seu coração em várias circunstâncias? Quantas vezes Deus já falou com você em várias situações? Quantas vezes Deus já mexeu no seu coração? Quantas vezes Deus direcionou palavras para você? E muitas vezes você acabou caindo no esquecimento e você está aqui hoje. E está buscando sempre algo novo de Deus. Mas Deus já falou com você várias outras vezes e você talvez deixou passar. E várias vezes Deus falou e você continua ouvindo e continua falando. E o que eu preciso fazer? Queridos, precisa se posicionar. Se posicionar. Muda a maneira de você pensar. Mude a maneira de você falar. Mude a maneira de você agir. Comece a agir de forma sobrenatural. Começa a agir de forma intensa. Começa a agir de forma proposital. Os milagres simplesmente não acontecem. As pessoas precisam buscar o milagre. As pessoas precisam crer no milagre. Na passagem da mulher samaritana, todo dia ela fazia talvez a mesma coisa. Todo dia talvez ela ia no mesmo lugar. Todo dia ela tinha a mesma rotina. Mas chegou um determinado momento que um dia mudou. Porque nesse dia Jesus se encontrou com ela. E Jesus nesse encontro com ela, ele não quis expor ela a vergonha, ele quis trazer para ela cura. E do mesmo jeito que Jesus trouxe para a mulher samaritana cura, dizendo para ela assim, não importa o que você fez, eu estou aqui para trazer para você um milagre. Ela entendeu isso e ela então olhou para Jesus e falou assim, Senhor, mestre, nós sabemos que quando o Messias vier, ele vai nos anunciar tudo isso. Jesus diz assim, eu sou eu que fala com você, que fala contigo. Então ela olha para ele e fala assim, Senhor, os judeus dizem que é em Jerusalém o lugar de se adorar. Os samaritanos dizem que é no monte. Jesus fala para ela assim, para, esquece tudo. Nem em Jerusalém, nem no monte. Porque é chegada a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai
em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Jesus está dizendo para nós essa noite que somos pessoas comuns, pessoas normais, como uma mulher samaritana. Não importa se você é uma dona de casa, não importa se você é um trabalhador, não importa se você é um operário, não importa se você é um dono de uma empresa, não importa quem você é, de onde que você veio, não importa se a sua família foi uma família de sucesso, não importa se a sua família foi uma família de fracasso, não importa quem são os seus, não importa o que falaram de você, não importa o seu currículo. Jesus está nos dizendo para nós essa noite que Ele quer ouvir o seu coração. E não importa se você está no monte, se você está em Jerusalém, em qualquer lugar que você está, no Brasil, na Bolívia, na Argentina, no Chile, Ele está procurando verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Adoração sincera, adoração verdadeira, adoração que Deus procura. E não tem a ver somente com aquilo que Deus tem para nos dar, mas tem a ver com aquilo que nós queremos receber de Deus. Tudo que você precisa para começar agora uma transformação radical em sua vida. E em sua geração está bem aqui. Precisamos pedir da maneira correta. Em palavras de Deus que são direcionadas para a sua vida, essas mesmas palavras irão alcançar gerações. Somos uma geração de outras gerações. Somos filhos de Deus, e nós, como filhos de Deus, nós temos buscado cumprir o propósito de Deus. Mas como que eu vou buscar conhecer mais de Deus? Deus quer se revelar a nós, Ele tem se revelado a nós através da sua palavra, através dos cultos. Você vem no culto, ouve a palavra. Você vem no culto, você começa a ouvir as promessas de Deus. Você vem no culto, você começa a entender aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. E não importa a maneira que está com o seu coração, não importa a maneira que você está, não importa como está a sua vida. Deus quer trazer para você saúde, paz, alegria, refrigério, um renovo, salvação. Nós precisamos parar de olhar para as circunstâncias que muitas vezes nos impedem de avançar para onde Deus quer nos levar. Deus nos dá uma visão, Deus nos dá um caminho, Deus nos dá um mapa. Deus envia anjos, Ele envia profetas, Ele envia os seus filhos, Ele envia a palavra. E nós muitas vezes, nós não conseguimos honrar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando. Deus usa pessoas no seu trabalho, Deus usa pessoas na escola, você vem na igreja, Deus usa pessoas ministrando para falar ao seu coração, mas você não consegue se posicionar. Por quê? Porque você precisa orar da maneira certa. Fé, se posicionar. Porque quando eu me posiciono da maneira correta, quando eu me posiciono com o propósito daquilo que Deus tem para mim, quando eu me posiciono com aquilo que Deus já direcionou, então eu começo a entender o propósito que Deus tem para fazer na minha vida, e eu começo a entender que eu sou filho amado. Eu começo a entender que eu sou filha amada. Eu começo a entender que não importa aquilo que a sociedade diga a meu respeito, não importa aquilo que as pessoas digam sobre mim, não importa aquilo que as pessoas falem ao meu redor, não importa o que as pessoas pensam no trabalho, não importa o que está acontecendo, nada importa para Deus, porque para Deus o que importa é para que nós venhamos cumprir o propósito dEle, e através da nossa vida, pessoas serem resgatadas. Como eu tenho me posicionado com isso? Princípios fundamentais. Nós precisamos e não podemos abrir mão. Assim como Jesus estava cansado do caminho e precisou parar para descansar. Após longas jornadas de trabalho, nós também iremos cansar muitas vezes. Cansar de momentos, de situações, de pessoas. Cansar da vida. Cansar de escolhas. Mas essa palavra para nós é um princípio importante. Assim como Jesus se cansou e precisou parar para descansar, nós também precisamos parar para descansar. Beber uma água. Se alimentar, repousar. Deus nos ensina a descansar. Descansar um pouco para prosseguir a jornada. Descansar para poder chegar aonde Deus quer nos levar. Descansar para poder cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Nós precisamos entender a natureza nossa,
que nós vamos passar por situações. E situações vão nos levar a outras circunstâncias. E essas circunstâncias vão nos ensinar a resolver problemas, a resolver situações, a ensinar pessoas. O que Deus tem falado ao seu coração, o que Deus tem falado à sua vida. Como Deus tem falado à sua vida. Será que nós vamos olhar para a sociedade como muitas vezes os discípulos? Porque certa vez os discípulos foram com Jesus, Jesus estava com eles chegaram numa cidade samaritana, e os samaritanos repreenderam os discípulos, não aceitaram os discípulos. Se eu não me engano, foi Tiago e João, eles estavam com Jesus, eles olharam para Jesus e falaram: Senhor, o Senhor quer que nós oremos e caia fogo do céu? Jesus olhou para ele e falou: que isso? Jesus tem um propósito para cumprir nas nossas vidas, e Ele quer alcançar pessoas através das nossas vidas. Jesus envia os discípulos, vai com os discípulos para a cidade samaritana. Chega lá, os samaritanos não aceitam os discípulos, e os discípulos de Jesus querem descer fogo do céu para matar os samaritanos. Jesus então ele vai até o poço. E por que a palavra de Deus diz assim que era necessário ele ir naquele lugar? Porque quando Jesus ele vai naquele lugar, ele se encontra com uma mulher samaritana. Ele tem um diálogo com a mulher samaritana. Ele olha para a mulher e fala assim: nem no monte, nem em Jerusalém você adora. Agora você adora em qualquer lugar, em espírito e em verdade. Ela fala para ele: eu não tenho marido. Jesus fala para ela assim: disseste a verdade, pois não tenho marido. Então Jesus olha para a vida dela é alcançada, a vida dela é curada. Ela sai do encontro com Jesus, ela vai para a cidade, ela começa a falar o quê? Venham ver, olhem, um homem que tem falado tudo que eu tenho feito, não será esse o Cristo? Jesus então ele cumpre um propósito na vida daquela mulher, na vida daquela cidade. Ela volta para lá e ela começa a fazer aquilo que os discípulos fariam. Então os discípulos eles vêm, eles não perguntam para ele por que ele conversava com ela ou por que ele estava falando, não questionam ele. Mas nós começamos a olhar para uma sociedade, e muitas vezes uma sociedade perdida sim. E quantas vezes você chegou em casa e olhou para o seu casamento e falou assim: meu casamento não tem saída. Quantas vezes você chegou em casa e você olhou para aquele irmão drogado, para aquele irmão alcoólatra, ou para aquele pai alcoólatra, e você falou assim: não tem saída. Quantas vezes você chegou na rua e encontrou um morador de rua, encontrou um desabrigado, ou encontrou uma mulher passando dificuldade no casamento, casou uma vez, 2, 3, 4, 5, essa aqui eu não posso nem sentar com ela, porque essa aqui é problema. Quantas vezes? Porque Jesus quer mudar a nossa visão. Jesus quer que nós olhemos para as pessoas da forma que Ele olha, não da forma que o mundo quer olhar. Jesus quer que nós olhemos para a sociedade perdida, corrompida, e tenhamos compaixão da sociedade. Jesus quer que nós olhemos para os jovens hoje e vemos nele o futuro dessa geração, não esses jovens perdidos. Jesus quer mudar a nossa visão. E Jesus não pode mudar a nossa visão se Ele não mudar a nossa mentalidade. Jesus não pode contar com você se Ele não tocar no seu coração, se Ele não transformar a sua vida. Você vai chegar lá fora, você vai encontrar pessoas lá morando na rua, deitado no chão, e vão falar assim: foi a escolha dele, foi a decisão dele. Não, querido, talvez ele não teve a mesma oportunidade que você teve. Essa mulher samaritana não é o melhor exemplo da sociedade. Com certeza não. Mas Jesus saiu da onde ele estava para ir ter um encontro com ela, porque ele sabia que através da vida dela, uma cidade ia ser alcançada. Você não está aqui por acaso. Você não está na igreja Conviva por acaso. Você não é voluntário por acaso. Você não vem aos cultos por acaso. Deus não investe tempo na sua vida por acaso. O Espírito Santo não mora em você por acaso. As coisas precisam acontecer e elas vão acontecer quando você mudar a sua mentalidade. Posso ouvir um amém? Deus não quer coração partidos, Ele quer coração restaurados. Deus quer vidas transformadas. Deus quer pessoas que Ele possa contar.
Deus quer olhar para uma sociedade e enviar você, me enviar. Pessoas que vão olhar para a sociedade e acreditar na sociedade. Pessoas que vão olhar para as circunstâncias e não vão desistir. Quarto slide. Não se contente apenas com respostas. Não se contente apenas com não, ou talvez não vai dar. Não se contente com isso. Não se contente com a notícia triste. Não se contente com isso. Comece a buscar a Deus de uma forma diferente. Comece a olhar para Deus de uma forma diferente. Comece a olhar para Deus de uma forma extraordinária. Comece a olhar para as situações de uma forma sobrenatural. Comece a olhar para o mundo, não com aquilo que o mundo apresenta, mas com os olhos que Deus está te dando. Para de olhar para os problemas e comece a olhar para a solução dos problemas. Comece em você a transformação que você quer no mundo. Comece em você a resposta que você quer na sociedade. Comece em você a mudança que você quer na sociedade. Ah, eu acho que não dá mais. Esquece, você não vai conseguir. Eu acho que não vai dar certo. Não vai dar certo. Comece a trocar palavras. Senhor, eu creio. Senhor, eu acredito. Senhor, eu posso. Tu podes todas as coisas. Se você está cansado, não desista. A solução não está em parar, mas sim em descansar. Recobrar as suas energias, se alimentar para se fortalecer, para enfim prosseguir. Quinto e último slide, eu quero convidar os músicos para subirem aqui em cima. Desfrute do sobrenatural de Deus para a sua vida. Saia do raso. Saia do raso, saia do natural. Comece a viver o sobrenatural. Para de chegar em casa e pensar que não tem saída. Para de chegar em casa e pensar que não tem solução. Para de chegar no bairro que você mora e pensar que é o fim. Para de olhar para o Brasil como um país que está ao fim. Não. Começa a mudar a sua mente. Começa a mudar os seus princípios. Traz os princípios do céu na terra. Começa a mudar a visão que você olha para as pessoas. Começa a olhar para as pessoas como Jesus olhou para a mulher samaritana. Começa a olhar para o problema e transformar os problemas. Começa a olhar para a crise e falar assim, eu sei de um Deus que pode ir além da crise. Eu sei de um Deus que pode ir além das circunstâncias. Eu sei de um Deus que pode ir além dos problemas. Começa a olhar para a sociedade e ver esperança na sociedade. Quando você chegar em casa e você olhar para o espelho e pensar que tudo está acabado, não. Deus tem esperança para você. Deus tem esperança para mim. Deus tem esperança para nós. Não limite a ação do Espírito Santo. Não limite o tempo de Deus agir. Não duvide dos planos de Deus para a sua vida. Não decida o tempo de parar ou o tempo de prosseguir. Quem decide quem faz, como faz e quando faz, é aquele que nos chamou. Não limite Deus. Não limite a ação de Deus. Não coloca limites a Deus. Deus pode ir além daquilo que você já viu e daquilo que você já conheceu a respeito dele. Queria convidar você para ficar de pé.